Olá, turma, sexto ano, finalmente revisão, não é isso? Revisão. Então vamos começar a revisão falando um pouquinho sobre o tempo, claro, e você tem aquela lista de fatores que diretamente influenciam no tempo, tá certo? Então a lista de fatores que influenciam no tempo diretamente. O que seria o tempo? O estado momentâneo da atmosfera. Quais seriam esses fatores? Temperatura determinada pelo termômetro. Umidade do ar, determinada pelo higrômetro, pressão pelo barômetro, né? Pressão atmosférica, quando eu falo, né? Claro, chuva, pluviômetro, vento, anemômetro e anemoscópio, certo? Aí nós temos as massas de ar, claro, as massas de ar, hoje elas são, né, detectadas pelos satélites, né, que monitoram essas massas, certo? Nós temos vários aparelhos que auxiliam, né, na previsão do tempo. Tem um balão meteorológico, etc, etc, etc. Tá? Então, eu vou passar um vídeo curtinho aí sobre estação meteorológica. Dá uma olhadinha que dá para dar uma reforçada lá no nosso assunto, né? Então você sabe que temos uma música sobre o tempo, né? Eu cantei e tal, e você dá uma olhadinha na letra que ajudará na hora da prova, tá bom? Então com vocês um vídeo sobre estação meteorológica. Isso. O Matheus Viana foi até uma estação do IAPAR para tentar entender como são feitos os registros que são passados para os meteorologistas. Vamos acompanhar comigo na reportagem. Saber como vai ficar o clima não é tão fácil quanto só olhar para o céu. Na verdade, é preciso ficar atento a um punhado de informações que são captadas por esses aparelhos todos os dias. Nós estamos registrados 14 aparelhos, então são 14 tipos de medições que a gente faz 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 9 da noite. Só que esses equipamentos não servem só para medir a temperatura. É que o papel de uma estação meteorológica vai muito além disso. Ela coleta 14 tipos de dados, sendo a temperatura, vento, umidade, chuva, umidade relativa do ar, tem a temperatura mínima, a exposição ao sol, temperatura do solo também. Então são todos esses registros que coletados, que faz a informação, será para ver como que será os próximos dias e como foi os dias anteriores. De longa data, os equipamentos que fazem a coleta das informações para a previsão do tempo ficam nesses abrigos, espalhados em 22 pontos do estado. Só que com o passar dos anos, a tecnologia aprimorou bastante e aí ficou tudo muito mais fácil. A coleta manual ainda acontece todos os dias, só que ao mesmo tempo, nesta única caixinha estão todos os aparelhos que mandam em tempo real para Curitiba as informações do interior do estado. E de lá eles montam a previsão do tempo. Então nós temos uma estação convencional que é manipulada pelo observador meteorológico e nós temos também a estação automática. Onde que essa estação automática, ela faz a mesma coleta de dados. A única coisa que ela é transmitida online, onde que os dados dela podem ser consultados em tempo real. Ok, aí? Tranquilo. Agora vamos falar do clima, tá? O clima é o conjunto de observações do tempo, se determina em vários anos, e ele também depende de alguns fatores. Eu posso juntar esses fatores tudo na mesma sacola, não tem problema não. Mas eu gosto de diferenciar, vamos botar esse mais para tempo, esse mais para clima. Como clima e tempo são muito interligados, é o tempo que ajuda a definir o clima, então os fatores do tempo acabam sendo fatores do clima também. Mas vamos especificar, por exemplo, você tem 3 macroclimas no planeta, como diz naquela música, né? Clima vai variar, é tropical, temperado, glacial. Então tem os macroclimas, assim como a gente tem os mesoclimas e os microclimas, tá? Então, você vai ter alguns fatores que vão modificar esse clima, né? Como tem na música, altitude, distância vertical a partir do nível do mar, latitude, distância medida em grau a partir da linha do Equador, correntes marítimas, que são os verdadeiros
rios dentro do mar, a influência do mar, que é a maritimidade, e claro, e evidentemente a falta da influência do mar, que é a continentalidade, e claro, tudo isso junta com as massas de ar, e você vai definir o clima de determinada região. Pode ser tropical de altitude, né? Pode ser temperado de altitude, e por aí vai. Tá bom? Então, o clima está ligado ao tempo, não são sinônimos, mas estão bem interligados. Tanto o pessoal diz assim, o clima hoje está tão bom. Não o clima, mas também ninguém vai crucificar a pessoa por causa disso. A gente já tem o clima está bom hoje, né? Também ninguém vai morrer por causa disso. Ok? Tá dando para entender, né? Então, fatores do tempo, temperatura, umidade do ar, pressão, chuva e vento, e as massas de ar que interferem diretamente nos dois, né, em cheio, e do clima, altitude, latitude, correntes marítimas, maritimidade, continentalidade, e volto a dizer, as massas de ar. Nós vivemos num país tropical, tem a música assim, moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Não é isso? Então, país tropical é o Brasil. Predominantemente tropical, que ele também tem um clima subtropical. Tá ok? Eu sofro de perda de memória recente. Isso! É exatamente o que tem que dizer. Prontinho. Então, eu tenho a previsão do tempo. Não é isso? Então, tem todo um suporte lá na estação meteorológica, se faz a previsão desse tempo. Aí, muitas empresas têm o seu próprio meteorologista, que estuda meteorologia, que é exatamente a ciência que estuda o tempo atmosférico, né? O tempo meteorológico. Certo? Então, muitas empresas têm o seu próprio meteorologista, certo? Então ele faz o levantamento, ele que se interliga com a estação não sei da quanta, não sei das quantas, não sei das quantas. Aqui no Ceará nós temos a FUNSEMI, a Fundação Cearense de Meteorologia, certo? Aí nós temos estações de meteorologias oficiais, né? Tem para ser oficial tem que ter o registro da OMM, Organização Mundial de Meteorologia, tá? Então, aí nós temos a FUNSEMI, né? Então, o meteorologista ele se conecta com dados do mundo todo, tá? Levando em consideração mais satélites, as estações meteorológicas, os balões meteorológicos, sondas, né, que ficam dentro da água para medir a temperatura da água e tal, porque a água interfere no clima diretamente, a maritimidade, né? E as correntes marítimas, nem se fala. Certo? Então, mas o que eles fazem nos programas de televisão? Certo? Então eles pegam geralmente é uma jovem, bonita, né? Não há mal nenhum disso. Aí o meteorologista passa todos os dados para ela absorve aqueles dados e vai lá na televisão com a desenvoltura, que talvez o meteorologista, mesmo com maior conhecimento, não conseguisse passar, né, para o público os registros meteorológicos, a previsão do tempo, e ela, já que é jornalista, né, tem o dom da oratória, o dom de propagar a notícia, né, de melhor dar a notícia, então ela vai lá em toda a sua beleza e consegue passar a previsão do tempo para o dia, pode ser para o final de semana, né, levando em consideração as mudanças de estações do ano, tá? Levando em consideração, no caso do Brasil, que é um país gigantesco, né? Então você faz a previsão da região norte, da região nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, né? Às vezes chega a geadas lá pelo sul, como está acontecendo agora, que a gente viu, né? É bem interessante, certo? Ou quando a convergência intertropical vem chegando no nordeste, trazendo chuva para nós, né? E faz a previsão de se a quadra vai ser boa, a quadra chuvosa do nordeste, aqui do Ceará também vai ser boa, não é isso? Então vamos ver uma previsão do tempo. Es fällt Schnee bis in die Niederungen, örtlich besteht Glatteisgefahr. Es fällt Schnee bis in die Niederungen, örtlich besteht Glatteisgefahr.
Nossa, não era essa aí não, gente. Não era essa aí não, viu? Peraí, cortou. Essa aí foi só um acidente de percurso. Certo? Acontece isso aí quando os programas são ao vivo, né? Mesmo gravados, eles passam ao vivo. Então vamos para a verdadeira previsão aí do tempo. Esfriou mesmo. O ar polar avançou pelo sul, sudeste, centro-oeste e chegou até o norte. Vem mais frio por aí, Lidiane? Vem, Cris. Só vou falar que vem mesmo, viu? Boa noite para você, para quem nos acompanha. O ar polar agora encontra uma área de nebulosidade na região sul. E é justamente a combinação do frio intenso com a umidade que forma neve e chuva congelada. Nas serras gaúcha e catarinense, região central de Santa Catarina e no sul também do Paraná. E qual que é a diferença entre chuva congelada e neve, uma pior que a outra? Bem geladas as duas de qualquer forma. Na chuva congelada, a água cai na forma líquida. Congela ao entrar em contato com o ar frio e forma uma pedrinha de gelo até chegar ao solo. A neve não, ela já sai em floquinhos das nuvens, é mais leve e aí permanece onde cai. Amanhã o frio aumenta de Mato Grosso até o Acre. Isso por causa do ar gelado que avança. E a frente fria espalha chuva forte na maior parte do sudeste. Tem risco de deslizamentos e alagamentos no litoral de São Paulo. No interior de Minas Gerais, até chance de granizo. Pancadas rápidas de Rondônia até o Amapá e também no litoral nordestino. Em Porto Alegre, mínima de 4 e máxima de 12 graus com aquele sol que não esquenta nada. No Rio de Janeiro esfria, viu? Chove o dia todo e faz até 21, o que carioca é muito gelado. Curitiba será a capital mais fria do país, com mínima de 5 e máxima de 8 graus. Em Belo Horizonte pode chover depois de 50 dias de estiagem. 25 é a máxima amanhã por lá. Em Brasília faz até 27 e em São Paulo é bom se preparar para mais um dia ainda mais frio. Chuvoso, com mínima de 11 e máxima de 13. A sensação ainda menor, por causa do vento e da chuva, viu, Cris? Que delícia. Obrigada, Lidy. Até amanhã. Prontinho, agora deu certo, né? Pronto, ó. Na atmosfera se desenvolve um ciclo muito interessante. Certo que eu já passei para vocês, mas eu gosto de falar dele, porque apesar de ser o ciclo da água, ele se desenvolve na atmosfera. Tá? Que é o ciclo hidrológico. Esse ciclo hidrológico é essencial para nós, porque ele transforma a água suja em água limpa, água salgada em água doce. E a gente não consome água salgada. Um malá importante, que ele regula o clima e serve para turismo, de praia e sol, para navegação, para pesca, né? Para retirada de algas, certo? Para retirada de sal, que é o sal que a gente utiliza nas cozinhas, né? Para deixar a comida um pouquinho mais gostosa. Sem exagerar por causa da pressão, não é isso? Pronto. Então, mas esse mar evapora, vai lá para cima, a água, e ela volta, aqui a gente chama de água doce, não é isso? Então, isso é o ciclo da água, o ciclo hidrológico, ele é fundamental para a manutenção da vida. Tá certo? Então, vamos ver aí um vídeo sobre o ciclo hidrológico, tá? A água está em movimento constante entre a superfície da Terra e a atmosfera. Em rios, mares, lagos, geleiras e oceanos, está sujeita à evaporação feita pelo Sol. Transforma-se em nuvens, onde se condensa e volta à Terra sob forma de chuva. É o chamado ciclo hidrológico, o ciclo da água. O ciclo hidrológico é um intercâmbio entre os oceanos, os lagos, as geleiras, os rios, a biosfera em movimentação promovida pela energia solar. Processo de evaporação, condensação, chuva e o transporte dessa água para os rios e oceanos, um trabalho constante de um ciclo, né, de uma renovação, de uma reprodução. Por isso mesmo que a água é um recurso renovável. Os geólogos afirmam que este ciclo
começou há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Quando o processo inicial de resfriamento do planeta, através da gasificação, que é o processo de liberação de gases através do resfriamento ou solidificação de um material. Com a formação das rochas ígneas, que foram as primeiras, houve a liberação de vapor d'água, H2O, e de gás carbônico, CO2. Então a origem da vida já foi nesse momento histórico, numa era pré-cambriana, era primitiva, e a partir da água vamos ter a origem da vida. Apenas 3% de toda a água do planeta são de água doce. Há regiões com grande quantidade, como a região amazônica, o Canadá e a Islândia, e regiões com pouca água, como é o caso do Oriente Médio e do chamado Polígono das Secas, que abrange mais de 1.100 municípios do Nordeste e de Minas Gerais. Para abastecer as cidades, a água tem que ser bombeada de rios e barragens até chegar a estações de tratamento como esta. Aqui é adicionado cloreto de alumínio, que separa a matéria orgânica da água. Nos tanques de decantação, a sujeira vai para o fundo. A água mais limpa ainda é filtrada, recebe cloro e fica assim, pronta para o consumo humano. A cada 2 horas, os técnicos fazem análises de laboratório para verificar a qualidade da água em cada uma das etapas do tratamento. Antes de ser liberada para a rede que abastece a população, a água recebe uma quantidade adicional de cloro, o chamado cloro residual, para que a substância elimine as bactérias que estão presentes nas tubulações que chegam até as casas. Numa estação de tratamento, nós temos pessoal técnico de nível superior e nível médio. Nós temos químicos, nós temos laboratoristas, operadores e ajudantes de serviço geral. Desde a saída da água da barragem até a saída da água potável para consumo humano, esses indivíduos estão envolvidos no tratamento num regime de 24 horas. A água custa, a água tem um preço, a água que consumimos, e ela deve ser vista dessa forma. E com o uso racional sempre em vista. Uma pesquisa feita pelo Ministério das Cidades concluiu que metade de toda a água que sai das estações de tratamento é desperdiçada. Nem chega aos consumidores por causa de muitos vazamentos na rede de distribuição. Só na região metropolitana do Recife, 432 milhões de litros por dia são jogados fora. Uma quantidade que daria, por exemplo, para preencher todo o volume do estádio do Arruda em menos de 3 dias de vazamento. O desperdício da água tratada também é comum entre os moradores. Você, quando está desperdiçando água, você está tendo um custo e esse custo volta para você. Então é necessário que a água, mesmo sendo renovável, cada pessoa tenha o cuidado do uso adequado e racional, ou seja, o uso sustentável e consciente da água. Isso. Então, para encerrar, a gente viu muitos vídeos, né, esse começo de terceiro bimestre, mas eu acho que os vídeos eles ajudam a enriquecer a aula, né, com os meus comentários por fora. Vamos falar um pouquinho, no geral, da atmosfera, tá certo? Então, Então nós temos a camada gasosa da Terra, dividida em subcamadas: troposfera, estratosfera, mesosfera,
termosfera e exosfera. A termosfera, volto a dizer, eu gosto de chamar ela mais de ionosfera. De ionosfera eu acho mais bonitinho. Tá? Então, é a camada gasosa da Terra. Ela tem funções importantíssimas. Manter a temperatura média do planeta. Ela é responsável, claro, por conta disso, de fazer o efeito estufa, aquele normal, aquele natural que é essencial para a vida. Certo? Ela que protege a Terra dos bombardeios de corpos celestes, né? E de outras coisas mais que vêm do espaço, né? Ela protege a Terra dos raios nocivos do Sol, certo? Então ela tem uma função fundamental para a vida também na Terra, a atmosfera, a camada gasosa da Terra, né? E a composição de gases da atmosfera, ela é interessante. 78% da atmosfera é só nitrogênio. Nitrogênio é um gás e 78% da atmosfera, né? Quase 3/4, mais de 3/4 da atmosfera é só nitrogênio. Aí vem o 21 oxigênio, juntando os dois dá 99%. E o resto, professor, o resto são outros gases. Aí um bocado de gás, ou natural ou em combinação. Por exemplo, o vapor d'água, né? Pelo CO2 em vapor, o oxigênio em gás, O2, certo? Deixa eu ver outro, o CO2, que é o gás carbônico. Então são combinações de gases naturais, certo? Que fazem outros gases. Por exemplo, o O3 é o ozônio, que é aquele gás que nos protege dos raios ultravioletas. Certo? Então tem um zilhão de gases que compõem esse 1%. Por aí você tira que a partir da primeira Revolução Industrial, e principalmente a partir da segunda e depois da terceira, certo? O homem vem modificando intensamente esse equilíbrio de gases da atmosfera, provocando, entre outras coisas, o efeito estufa normal, o perigo iminente do aquecimento global, o buraco da camada de ozônio, né? Então, imagine nesse 1% de percentual que são de 1 zilhão de gases. Não é isso? Então, a atividade humana na atmosfera é bem complexa. Nós temos, né, já preocupações fortíssimas com esse aquecimento global, que pode derreter as calotas polares e provocar o que a gente chama de aumento do nível dos oceanos. Não é isso? Então, um perigo iminente. Além do próprio buraco da camada de ozônio, é bom que se diga, por conta de alguns encontros e determinações mundiais em alguns países, alguns não querem entrar nessa questão ambiental, e depende muito do atual presidente que eles têm, né, que esses países têm. Alguns são mais ambientalistas, outros são menos. Né? Por exemplo, o atual presidente dos Estados Unidos não tem muita preocupação com a questão ambiental, tanto que ele retirou os Estados Unidos de alguns acordos internacionais. Mas é graças a esse acordo internacional, por exemplo, foi feito um encontro lá em Kyoto, no Japão, onde os países se comprometeram a diminuir a emissão de gases poluentes. Isso foi tão importante que a camada de ozônio que foi feito um buraco nela por conta da poluição, e principalmente pela emissão de CFC, clorofluorcarbono, certo? Então, formou um buraco nessa camada de ozônio, foi detectado, e por conta desses encontros promovidos pelas Nações Unidas, a ONU, né, sobre o meio ambiente, o primeiro grande encontro foi em 72 na Suécia, depois nós tivemos 20 anos depois, o que na época era o maior, né, que foi a Eco 92, foi aqui no Brasil. O Brasil foi escolhido porque é um país interessante na questão ambiental, certo? Depois nós tivemos, que foi no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, ficou conhecido como Rio 92, Eco 92 ou Cúpula da Terra. Esses nomes aí são conhecidos. 10 anos depois se reuniu na África fazendo Rio mais 20, que apesar do nome não foi no Rio, foi na África do Sul, na cidade de Joanesburgo, certo? A Rio mais 10. E depois a Rio mais 20, que foi de novo aqui no Brasil, de novo na cidade do Rio de Janeiro, certo? Que foi o maior de todos os encontros, desses 4 grandes encontros, foi o maior exatamente pelo número de países participantes. A partir da Eco 92, feita em 1992, se criou
a Agenda 21. O que é isso, a Agenda 21? É uma agenda que todos os países passaram a fazer, se comprometendo, né, como um dos objetivos, a estabelecer uma melhor política ambiental, né, começando com educação ambiental nas escolas, passando por diminuição de emissão de gases poluentes, cuidar com as matas que lhe restam, certo? E por aí vai. E esses encontros, eles são importantes, né? Que é necessário que a gente deixe esse planeta habitável para gerações futuras, tá? Porque o planeta, ele não é nosso, a gente está tomando emprestado das gerações futuras. E elas vão tomar emprestado das gerações mais lá na frente ainda. Então, é pertinente que a gente deixe esse planeta habitável para que outras pessoas possam usufruir de uma água limpa, de um ar puro, certo? De solos agricultáveis, ainda limpos, né? E ainda de uma fauna e de uma flora rica, porque muitos animais já foram extintos. É necessário que a gente evite, para diminuir os equilíbrios, que cada ser ele é importante na questão ambiental, cada animal tem sua importância na questão ambiental. Tá bom? Então, essa foi nossa revisão, tá? E beijos para vocês. Isso. Prontinho, aí um mapazinho, tá pequenininho, mas dá para olhar, né? Ok? Então, tá o mapa do tempo, tá dando para ver o mapa do tempo, né? Tem algumas cidades de destaque, aí nela, pela legenda, você pode ver se o tempo tá ensolarado, se o tempo está parcialmente nublado, certo? Se tem pancadas de chuvas, certo? Tudo isso aí, evidentemente, está destacado no mapa. É só observar o mapa que você consegue entender. Claro, e a gente já estudou isso, que através da legenda você pode ver as características desse mapa, né? Tem a nuvenzinha aí, com a nuvenzinha cheia, a nuvenzinha com um solzinho aparecendo um pouquinho, né? Tem as gotículas e tem as máximas de temperatura logo abaixo, você pode ver. Tá certo? Então, o mapa da previsão do tempo é assim que aparece nos programas lá, quando a moça do tempo vai dar aquela previsão do tempo para o dia. Tá certo? E isso, claro, como a gente viu, é feito nas estações meteorológicas. Esses programas de televisão, eles já têm o seu próprio meteorologista, né, que eles fazem todos os levantamentos, mas quem propaga a questão da previsão do tempo aí, claro que vai ser a moça lá, jovem, bonita, geralmente eles escolhem umas jovens bonitas, ok?